Segundo livro de Samuel. Longe, longe do meu Salvador, mas no céu ele... A palavra de Deus afirma que quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então somos de Deus. Você está aqui para ouvir a palavra de Deus, como diz em João 8,47. Quero também deixar claro aqui que eu não tenho o poder de convencer ninguém. A palavra de Deus diz que a gente tem o poder de persuadir as pessoas, mas de convencer não. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Você dê uma olhadinha ali em João 14, 15, 16, que fala ali sobre o Espírito Santo, que é a doutrina da pneumatologia. Aí você vai ver quem é que convence o homem. O Espírito Santo é que convence o homem, certo, do pecado, da justiça e do juízo. Se alguém puder desligar para mim, eu agradeço. Aqui que está, as folhas da Bíblia estão quase sumindo aqui, a gente vai se perder um pouquinho, eu não quero me perder. Tá bom? Segundo Samuel capítulo 12, e peço paciência dos irmãos, porque como nós estamos trabalhando o tema família, nós vamos ter que hoje ser enfáticos quanto à família do rei Davi. E aí nós vamos precisar ler 2 capítulos que está um na sequência do outro, a família de Davi, 12 e 13, para poder a gente ter como pano de fundo, como contexto, o que é que acontece, o que aconteceu na família de Davi, ok? E o tema da minha mensagem hoje é conceitos certos e errados de uma família. Conceitos certos e errados de uma família. Existem muitos conceitos, porém eu vou trazer um aspecto só dentro da família de Davi. Vamos iniciar o texto, porque eu não quero me delongar muito. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fora pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Heteu, feriste a espada, e a mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo
a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natan foi para a sua casa. Pronto. A gente vai passar para o capítulo 13, porque para mim aqui eu acho bastante. Aqui para frente, Davi, aí é relato da morte do filho de Davi, que foi falado agora no último versículo 14 e 15, relatando a morte que ele, fruto do seu adultério. Capítulo 13. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, pareceu-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Amon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Obrigado. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudarás. Então lhe disse Anon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Anon, e fingiu-se doente, vindo o rei visitá-lo. Anon lhe disse: peço que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Anon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Anon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e amassou, fez bolos diante dele e os cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Anon: fazei retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Anon a Tamar: traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e os levou a Anon, seu irmão, à câmara. Quando lhes ofereceu para que comesse, pegou-a e disse: vem deitar-te comigo, minha irmã. Porém ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde irei eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia, antes sendo mais forte do que ela. Forçou-a e aí se deitou com ela. Depois Anon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que lhe voltara. Disse-lhe Anon: levanta-te, vai-te embora. Então ela lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que a outra que me fizeste. Porém ele não a quis ouvir. Chamou a seu moço, que o servia, e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. E aí tá bom. Após isso, o texto segue com o irmão dela, que é Absalão. E Absalão descobre todo esse feito, e qual é a consequência? Absalão mata o seu irmão Anon. Então, diante disso, introdutoriamente, eu desenvolvi o seguinte pensamento: muitas formas de amar existem, porém, não quer dizer que sejam corretas. O conceito de amor na família está desfigurado, está numa modernização incoerente. A forma de amar hoje exige muito, mas por muito menos. Ou seja, muito mais incoerente e muito menos respeito. O respeito parece coisa extinta e intolerável. Hoje veremos o que seria, de forma simples, um dos aspectos do conceito certo e errado numa família.
Primeira coisa que eu quero trazer aqui para os amados irmãos essa noite é a preocupação quanto a esse texto. O contexto é muito forte, mas é uma família. Nota-se os filhos de Davi. Nota-se um pai que tem um amor, mas parece um amor tolerável. Não tem, é um amor sem disciplina, porque mais na frente você observa que Davi não tem coragem de fazer justiça quanto a Absalão, que assassina o seu próprio irmão. Toda a história é uma desgraça. Tudo fruto do erro de Davi, que foi concernente ao seu adultério, mediante a covardia que ele fez com o seu soldado Urias, que tinha sua esposinha e era a única, que foi colocada em parábola pelo profeta Natan. Urias só tinha uma. Davi, quando recebeu o reino de Israel, Davi não herdou apenas a coroa, os prestígios, o heroísmo, os soldados. Não, Davi herdou as mulheres de Saul. Era típico da época. Davi herdou as mulheres de Saul, as concubinas de Saul. Davi tinha tudo, porque era permitido nesta época, neste contexto, o homem ter a número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 10, até quantas ele pudesse sustentar. Nesta época, neste contexto, não cabe a nós, homens, nesta época agora, entendeu? Infringir o princípio da santidade, achando que por causa de um texto do Antigo Testamento devemos ter a número 1, número 2, número 3 até a número 10. Não cabe. O contexto aqui é Antigo Testamento. O contexto aqui é monarquia, é monarca. Não é um contexto sacerdotal, não é um contexto da nova aliança, é outro contexto. E eu conheço muita gente que está isso é um erro. Isso é um erro não. Vou ser irônico mesmo. Tem muitos que estão se embasando nos erros de Davi para praticarem seus adultérios e ficam afirmando da seguinte forma: é porque nós somos falhos. Você me desculpe, mas a santidade que está na Bíblia, separar-se do pecado, não é um conto de fadas. É princípio da palavra de Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Espero que os irmãos continuem amando, consigam me amar. Amém? Glória a Deus. Então, a primeira coisa é conceitos certos e errados do relacionamento familiar. Primeira coisinha, número 1. Nós devemos prestar atenção numa seguinte forma: a forma de amar cristão de ser. Hoje, por exemplo, a forma de amar cristão de ser e não ímpio. Davi trouxe para a sua família a impiedade. Primeira coisinha que nós devemos colocar em ordem aqui. Davi, pelo seu fruto de adultério, no capítulo 12, Davi trouxe para a sua casa a impiedade. Até então, antes dele apaixonar-se pela mulher de Urias, antes dele ficar afeiçoado carnalmente para aquela mulher, Davi estava na aliança com Deus, e Deus era um Deus de aliança. E a aliança era: não quebre a aliança com o pecado. Deus não tolera o pecado. Aqui no Antigo Testamento, o homem perdia a unção de rei, ficava apenas com o título de rei como Saul e ficava perturbado, porque perder a unção de rei queria dizer, o Espírito de Deus saía. Nesta época do Antigo Testamento, o Espírito Santo saía do homem. Já no Novo Testamento, segundo o texto de Efésios, o Espírito não sai. A Bíblia diz que Deus nos selou, segundo Efésios capítulo 2, nós somos selados pelo Espírito Santo e ninguém tira mais esse selo. Então Davi, naquele momento que Natan anuncia ao Senhor, o Senhor fez isso com Urias, matou. Davi, se tivesse só adulterado, já era um problema sério. Davi fez muito mais. Davi colocou o coitadinho do Urias, o
o pai de família, o soldado do seu rei, uma família com outra. É interessante, né? Uma família mexendo com a outra. Davi vai e mexe com a família de Urias, coloca o coitadinho na frente da guerra e diz assim: pronto, quando botar ele ali ele morre mesmo, ali ele vai morrer na frente de todos os outros soldados inimigos. Triste realidade. Davi, além de cometer o adultério, de roubar, né, figuramente, dito por Natan, a ovelhinha do outro, a mulher do outro, Davi ainda bota o homem para ser assassinado. 2 pecados em um. Matou, adulterou e matou. Que covardia de Davi. Davi, nesse momento, poderia ser prepotente igual Saul, porque tem muita gente prepotente em pecado, mas é prepotente. Aí ele podia ter feito como Saul: eu quero saber, eu sou um ungidão mesmo aqui, quem manda nessa poltrona, quem manda aqui no reinado sou eu. Eu tenho a unção, não quero nem saber, foi Deus que me escolheu, então vai ser assim. Davi poderia ter matado Natan. Mas o que foi que Davi fez? Davi, diante do profeta, disse o quê? Pequei contra o Senhor. Ou seja, Davi quis restauração da sua família. Davi quis restauração da sua vida. Mesmo assim, a impiedade não saiu da casa de Davi. Veio as consequências. Por que consequências? Eu não estou falando aqui de maldição não, irmãos. Até porque eu não creio em maldição e bênção. Esse negócio de, agora você fez isso, você está abençoado. Você fez aquilo, você está amaldiçoado. Barganha com Deus. Deus, eu fiz isso assim, então agora eu sou abençoado. Deus, eu fiz agora assim, agora eu estou amaldiçoado. Não. A consequência foi muito simples, está na Bíblia. Os filhos de Davi viram: meu pai errou, olha o que meu pai fez. Meu pai fez isso. Aí Amon disse assim: eu tenho uma irmã tão linda. Aí começou a se apaixonar pela própria irmã. Aí Amon, que era irmão por parte de pai de Absalão, Tamar tinha um irmão, Absalão. E a consequência disso, Absalão mata o seu outro irmão. Quer dizer, um erro, um abismo, chamando outro abismo. A impiedade ficou na casa de Davi, consequência do seu erro. Número 2. Preste atenção. O conceito certo e errado no relacionamento familiar hoje. A forma de criar os filhos. Davi não tinha neste momento. No momento que Davi comete tal coisa, Davi abre uma brecha, Davi abre uma grande cratera, um abismo, um grande cânion, para que Satanás e todos os seus demônios bagunçassem a vida dele. Então a forma de criar os filhos, Davi não tinha neste momento a autoridade, nesse momento que aconteciam as coisas. Parece um pai com um amor sem autoridade. Davi, um grande homem de Deus. Davi, um grande rei, segundo o coração de Deus. Nós assim o exaltamos muitas vezes, até nos referimos em cânticos a Davi, nos referimos em muitas coisas por ele ser um homem segundo o coração de Deus. Mas Davi era muito tolerante quanto à criação dos seus filhos. Ficou nítido isso. Ele era muito frouxo. Os filhos de Davi, para chegar a fazer tais coisas, mostra que o pai não tinha autoridade sobre os filhos. Não tinha autoridade. E ele não tinha autoridade de duas formas muito simples, meu irmão. Autoridade porque ele estava em pecado, mesmo Deus perdoando ele, ficou a consequência e a mancha. Segundo, porque ele não tinha autoridade, porque ele não exercitou a autoridade sobre os filhos. Ele parece um pai muito tolerante quanto às coisas erradas que os filhos faziam. E hoje nós não devemos, na nossa criação de filhos, nós não devemos, não podemos de forma alguma ser frouxos e perder a autoridade dos filhos. Hoje eu estava vendo um filósofo, teólogo e professor da Universidade de São Paulo, esqueci agora o nome dele, mas ele aparece de vez em quando na televisão, ele falando sobre a criação dos filhos. E ele falando que na década dele, ele ia para um restaurante com o pai, e o pai olhava para ele e dizia assim: senta aqui, meu filho fulano de tal. O filho ia e sentava na cadeirinha que o pai estava mandando. Hoje ele deu uma comparação que foi interessante. Hoje o pai chega no restaurante com o filho,
E o pai automaticamente, pela cultura, pela maior educação que está recebendo hoje, né, essa coisa de combater a família, de ficar falando, querendo ensinar a nós criarmos os nossos filhos, aí a gente vai, aí o pai chega inconscientemente, chega assim, diz assim, meu filho, onde é isso? Você entendeu? Aí o menino já cresce com aquilo na cabeça. Eu tenho autoridade de decidir com 6 anos, com 8 anos, com 9 anos, poder de autoridade de decidir as coisas. É verdade, a gente tem uma criança de 6, de 8, de 9 anos. Criança de 10 a 15 anos ainda é pré-adolescente. Ainda é pré-adolescente. E a gente está dando autoridade à criança a decidir coisas que ela não pode decidir. Ela não pode decidir. Não pode mesmo. Vou dar um simples exemplo aqui porque ela não pode decidir. Vou dar só um simples exemplo. Sabe por que ela não pode decidir? Porque se você deixar ela decidir uma coisa séria e você sair de cena, e aquilo que ela decidir der errado, ela não tem capacidade de natureza de sofrer as consequências da decisão errada que ela teve. Ela vai correr para você, que é a figura de autoridade. Pai, me ajuda. Mãe, me ajude. Ela quer decidir, mas na hora das consequências da decisão que deu errado porque ela quis decidir sozinha, quando der errado, ela pode pro pai para dentro e me ajuda, pai, me ajuda. É a prova que ela não tem capacidade de ainda andar com as próprias pernas enquanto for criança. Aí o que parece, eu não digo que seja, porque eu não estava lá com Davi, eu não viajei numa máquina do tempo para estar lá. Mas parece que Davi tinha essa tolerância com seus filhos. Ao que parece. Número 3, irmãos. Número 3. Conceitos certos e errados de uma família. A forma de se tratar uns aos outros em família. Davi parece que não soube tratar seus filhos, por isso a desgraça. Ao que parece, pela situação e circunstância que acontecia, e pelo que eu vejo no contexto histórico, do texto sagrado, Davi tinha o costume, todos os dias, de almoçar, de jantar, junto com seus filhos. Juntos, todos à mesma mesa. Ao que parece Davi não sabe resolver a questão de relacionamento entre os filhos. Por que fica nítido isso? Porque no momento que acontece a desgraça de Anon com a sua irmã, consequentemente já vem outra desgraça, que é o seu irmão de Tamar, vai e executa o próprio irmão. Então isso mostra que é uma família que cresceu em conflito relacionamento. Tinha guerra de poderes. Quem vai ser o rei depois de meu pai? E fica nítido isso. Fica nítido. Porque de fato era Salomão e ficava aquela guerrinha. Se você olhar a história todinha, estava a guerrinha. Não, Absalão vai ser o rei, não, o próximo vai ser fulano, não, o próximo vai ser ciclano. Eu vou ser o rei, eu sou o escolhido, eu sou o primeiro, eu sou o que merece o reino quando meu pai morrer. Não havia conflito na família de Davi. A família de Davi estava respaldada em conceitos errados, problemas de relacionamento, problemas de entendimento, problemas de ordem, consequências das coisas erradas que acontecem. Eles resolviam de forma drástica e cruel. O negócio é sério. Nós não podemos perder a autoridade. É natural nos filhos, quem tem filhos, principalmente quando é aquela escadinha, diferença de idade, é natural os conflitos. Na minha casa tem. O problema não é ter conflito, porque isso é natural. Não existe perfeição. Ninguém aqui está no céu, ninguém é anjo. Ok? Amém? Não existe. Isso daqui não tem anjo ainda. Você vai ser parecido com anjo, você não é anjo. Então, dentro das nossas casas, você que vai ter filho ou já tem filhos, existem os conflitos por idade, conflitos de diferença, conflitos por eles serem diferentes um do outro, por querer o que é o do outro. Isso é natural. Isso é natural.
Agora, a questão que não é natural é como se resolve tais conflitos. Isso que não é natural. Porque se existe um conflito e você passa a mão, ou melhor, se no conflito entre irmãos você desmerece um e merece mais o outro, você vai ser injusto. Você vai dizer para um que você está sendo injusto comigo e eu vou crescer revoltado com essa injustiça que você faz comigo, porque você dá razão, meu irmão, mesmo estando errado. Os conflitos é o que parece na família de Davi. Parece uma coisa sem razão. É muito conflito numa casa só. E as diferenças podem existir. O que não pode existir é tolerância quanto às diferenças, os exageros. Você não pode permitir desarmonia na sua casa. A harmonia tem que existir. A autoridade do pai tem que existir. A autoridade da mãe tem que existir. E o rapazinho, a mocinha, tem que saber quem é que manda dentro da casa. E que tem limites. Você sabe por que muitas vezes os filhos da gente decepcionam a gente? Muitas vezes. Você sabe por que muitas vezes nossos filhos nos decepcionam? Porque ou nós exercemos autoritarismo a vida dele toda, e ele, quando cresce, e ele vê aquele autoritarismo, ele quer sair de casa, pede a Deus para sair de casa. Isso aconteceu muito com mulheres, numa época. Muita dureza em casa, muito mão de ferro em casa, muito autoritarismo, e ela não esperava a hora de fazer 18 anos e fugir com o primeiro namorado que existisse na frente dela. Isso aconteceu muito, isso é histórico. Não é verdade? Má criação, conflitos. Isso acontece. Que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Isso acontece. A questão 2, para terminar, segunda questão, e eu vou concluir a mensagem dentro desse ponto. Sobre mim a espada da lei, apressado fugi, em Jesus me escondi e abri o segredo nele achei. Quão ditoso 4 razões que nós precisamos entender dentro do conceito de uma família. 4 razõezinhas básicas que nós precisamos entender dentro de uma família, baseado na família de Davi. A primeira razão. Primeira razão. Davi não enganou a Deus, estava em adultério. Ou seja, primeira coisa, você que é um pai de família, você é crente, você diz que é de Deus, você é propriedade exclusiva de Jesus, você diz que é sacerdócio real, rei juntamente com ele, filho de Deus, herdeiro do céu. Você que é igreja, você que é homem e cabeça de sua casa. Primeira coisa que você deve saber, primeira razão, é que Davi não enganou a Deus quanto a seu adultério. Ou seja, nós não conseguimos fugir de Deus quanto à questão do adultério. Você notou o que é que o texto diz? Natan chegou para Davi, em poucas palavras eu vou dizer aqui. Chegou e disse: Davi, você fez escondido o que era errado aos olhos do Senhor. Você pensava que tinha escondido do Senhor, mas de Deus ninguém se esconde. E aí veio o grande problema na casa de Davi. Primeiro problema que veio quanto ao adultério. Primeiro problema porque veio essa razão negativa na família de Davi, foi que o seu filho, que era fruto do adultério, morreu. A Bíblia diz mais na frente que Davi chorou amargamente. Era um homem bom mesmo. Ele chora porque cometeu erro, e ele chora amargamente porque o filho, que era fruto daquela sua paixão por aquela mulher, morreu. E ele rasga suas vestes, porque o israelense nessa época, de arrependimento, ele tem o hábito de pegar a sua veste e rasgar de cima a baixo. Rasgava de cima a baixo. Raspava a cabeça,
jogava as cinzas sobre si meu e pecado chorava amargamente pelo arrependimento. sobre mim. Davi ficou assim na presença do Senhor, até que ele recebeu o perdão do Senhor. Da lei, Irmãos, isso me preocupa, porque às vezes nós cometemos alguns erros na nossa vida, e nós temos Deus na nossa vida, e nós fazemos uma oração assim, uma oração meio Enéas. Meu nome é Enéas, bem rapidinho. Não, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso, ai, amém. Então, este Eu não estou duvidando da fé, não. conhecer Mas às vezes o temor ao Senhor vai se afastando da gente de uma forma tal, me levou e a gente vai se acostumando com o pecado de um jeito que, quando cometemos, a gente já não tem o hábito de se quebrantar e chorar na presença de Deus. Não é de forma fingida, não. É pela dor do que fez errado mesmo. foi na cruz. A gente faz uma oraçãozinha apressada, Senhor, me perdoa porque eu fiz isso. Amém. E acreditamos ali, até declaramos a palavra. Tua palavra diz que o sangue de Jesus me purifica todo pecado. Tua palavra diz que o Senhor fez isso. Então eu estou perdoado. E os olhos Mas olha só, o perdão de Deus, ele não só vem apenas porque você recitou alguns versículos. O perdão de Deus vem porque tem um sentimento de paz que vem sobre você. Porque enquanto você estiver ali pedindo perdão a Deus, mesmo que você recite todos os textos de perdão da Bíblia, mesmo que você se aposse de todas as promessas de perdão da Bíblia, mas se você não sair dali em paz, com a consciência limpa de que Deus lhe perdoou, Deus ainda não lhe perdoou. e seu sangue Você é o Pai, verteu você é a representação da sua casa. A Bíblia diz que o homem, para governar a sua casa, a igreja do Senhor, tem que saber governar bem a sua casa. Vai no carro de Timóteo. O homem só sabe governar bem uma igreja se ele souber governar a sua casa. Se ele não souber governar a sua casa, ele não sabe governar uma igreja. Mas eu sou Você, pai, você é o cabeça da sua família. Não queira a consequência do adultério. Não queira o adultério como mancha na sua casa. foi na cruz. Segunda razão, Onde um dia eu vi consequência. pecado castigado em Irmão apaixona-se pela própria irmã. Ou seja, ali pela fé. um pecado Os olhos chama abri, outro e agora pecado. me alegro. Um abismo atrai outro abismo. Mas um dia Um erro senti traz outro pecado erro. É o efeito dominó. É o efeito dominó. Se você triscar no dominó, o efeito vai em todos os dominós. Derruba todo mundo. Tudo que foi construído se derruba, meu irmão e minha irmã, na consequência de um pecado. E a consequência, a primeira consequência, que é a segunda razão, é o irmão de Davi mata o outro irmão, assassina. Segunda razão, meu irmão, não queira que o problema do adultério na sua vida traga o assassinato da sua família. pra salvar. Não queira que o problema do adultério na sua vida traga o assassinato da sua Foi família. na cruz, Não queira isso. onde um dia eu vi meu Nós vivemos numa sociedade tão descartável, gente, em Jesus. que dá nojo. Dá Foi nojo. ali pela fé Dá nojo. que os Vou lhe dizer por quê. olhos abri. O homem começa a ficar velho, a homem. Não estou dizendo que em todos os casos, amém? Não estou jogando carapuça aqui, glória a Deus por isso. Não deixe o diabo fazer você interpretar errado o que eu vou falar, pelo amor de Deus. Longe, longe O homem fica mais velho, a mulher olha assim, ih, rapaz, ele está velho, está sem dinheiro, acabou. e seu sangue É ou não é? Descartável. tão pobre Acabou. pecador. E vice-versa. Camarada que está se baseando na sociedadezinha de hoje, ele olha ali a mulher dele, ele está lá com seus 50 e tararás, Nosso Jesus
Mas ele olha para a mulher dele, e a mulher dele já está também naquele padrão de 50, lá vai fumaça. Aí ele diz assim: rapaz, essa minha mulher está toda acabada. Já foi. Aí ele vai, olha assim, no meio da sociedade, muitas disponíveis. E aí ele joga a coitadinha fora. É descartável. Dá nojo, irmãos. Porque, vou dizer por que dá nojo. Você que é solteiro, preste atenção. Sabe por que dá nojo? Porque a pessoa fica sendo trocada como quem troca de roupa. Porque a pessoa fica sendo trocada como quem troca copo sujo. Porque a pessoa fica sendo trocada como se não tivesse mais valor. Sabe? É uma tristeza. É uma bagunça. Dá nojo. Dá nojo. Nós devemos respaldar nossa família nos princípios de Deus. Nós temos que lembrar uma coisa, irmãos. A forma que Deus constitui o amor na família é diferente da forma em que a sociedade ímpia constitui a família. Isso tem que ficar muito claro na sua cabecinha. Preste bem atenção nisso. Você vai constituir uma família, aí você vai dizer assim: vou me casar com fulaninho, né? Severininha vai namorar com Zezinho. Aí Severininha casa com Zezinho, sabe? Só que Severininha e Zezinho não tem a palavra de Deus na vida dele, ou se tem, foram mal ensinados. Aí eles começam a ouvir os conselhos que existem, as vozes que existem no mundo. Ai, ó, vou só dizer uma aqui. O amor acabou. Que dure, que seja para sempre enquanto dure. Onde está isso na Bíblia, meu? Não existe isso na Bíblia. Na Bíblia, quando você constitui sua família, é até que a morte os separe. Isso é amor. Isso é relacionamento. Terceira coisa, terceira razão: a morte. O adultério, Davi, o conceito errado, né? A razão errada, o conceito errado é que traz morte, a sensação. Eu nunca passei por isso, graças a Deus. A sensação, eu não sei como é, porque eu nunca passei por isso. Mas a sensação de separação, para mim, que eu nunca passei, eu tenho mais ou menos a ideia, porque eu nunca senti isso, graças a Deus. Eu acho que é uma sensação de velório, de morte. Ninguém sai ganhando, mas na sociedade ímpia as pessoas saem ganhando, acham que saem ganhando, sabia? Você pode ver os comentários na internet, você vê vários comentários na internet. Eu larguei daquele não sei o que, olha com quem eu estou agora. O pessoal não tem nem sentimento de que morreu, sabe, que foi um fracasso. Ninguém tem mais esse sentimento. É tipo assim: coloquei outro no seu lugar melhor do que você. É ou não é? Conceito errado, irmão. Razão errada, morte. Quando o casamento se acaba, que não seja pela morte, por uma razão triste, meu irmão, é sensação de morte, de velório. É sensação de que eu fracassei, eu fui um fracassado, ou como homem e pai de família, ou como mulher, mãe de família, eu fracassei. Fui reprovado no casamento. É essa a sensação de quem está embasado na palavra de Deus, constitui o seu relacionamento sobre os laços matrimoniais cristãos. Sensação de morte quando perde tudo. Para terminar, irmãos, último, quarto, razão.
Uma família dedicada no conceito da palavra de Deus. Abra aí a sua Bíblia no Salmo 128, e 127 e 128. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar. Quarta e última razão. Esse último ponto. Uma família forte é dedicada no conceito da palavra de Deus. O que é que diz a palavra de Deus? Salmo 127, vou recitar só para você acompanhar aí. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados e ele dá enquanto dorme. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. No trabalho de suas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, a roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida. Vejas os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Davi sabia o que era isso aqui. Por isso Davi temeu. Davi sabia que se ele falhasse como família, ele perderia essas bênçãos do Senhor. Ele ficaria nas mãos dos seus inimigos, seus filhos iam ser presas fáceis dos seus inimigos. Davi sabia que, vivendo na aliança do Senhor, ele iria ter as bênçãos do Senhor, porque ele mantendo temor a Deus, ele ia ter as bênçãos do Senhor. E eu quero concluir aqui deixando para vocês claro o seguinte: a quem vocês vão servir hoje? Como disse o próprio Josué ali naquele cartazinho aí. Quem vocês escolhem hoje? A quem? Josué 24:15, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A quem vocês escolhem servir hoje? A quem você dedica a sua família hoje? Essa é a pergunta. A quem você respalda a sua família hoje, mesmo que você passe por críticas, mesmo que as pessoas dizem assim: eu não acredito nisso, isso é mentira, não pode, isso não existe mais, isso é quadrado, isso já é passado, isso é antiquado. Isso são as vozes dos deuses pagãos. Mas eu pergunto para você: a quem vocês hoje servem? Davi, em dado momento, preferiu servir a sua sexualidade, a sua paixão, e quebrou a aliança do Senhor. Mas Deus te convoca hoje ao conselho a dedicar tua família a Deus. Baixe sua cabeça e silenciosamente faça você sua oração pela sua família. Peça a Deus que lhe livre das tentações, que hoje está muito fácil cair em tentação. Peça a Deus que lhe livre, porque a gente, por nossas forças, nós não conseguimos, mas pela força do Espírito Santo podemos tudo. Você será, vai ser, já está sendo, eu acredito, já está sendo alvo de crítica, alvo de pessoas que falam mal de você porque você mantém seguro com a sua família. Acha você bonzinho demais, acha você fielzinho demais. Esses são os termos, mas melhor é servir ao Senhor do que aos demônios. 1 Coríntios 10 diz: há uma mesa, 1 Coríntios 10, há uma mesa preparada para Deus e para os demônios. Eu prefiro ficar na mesa do Senhor do que na mesa dos demônios.
A mesa da minha casa é mesa do Senhor. Não é mesa dos demônios, de adultério, de mentiras, de conflitos entre família. A mesa da minha casa é a mesa do Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Este é o conceito. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que Ele nos dá e que excede todo entendimento, esteja sobre cada um do povo de Deus. Deus lhe abençoe, ótima semana. Em nome de Jesus. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Eu ouvia falar dessa graça